Pessoal, temos muitas novidades envolvendo DC e Warner, porque assim, ó, saiu uma notícia envolvendo o Ben Affleck de que ele está criando uma nova empresa de produção de filme em parceria com o Matt Damon e que a partir de agora ele vai participar de forma exclusiva dessa empresa. E bem, agora as pessoas estão especulando que por causa disso ele não vai ser mais o Batman no DCU. E aí, o que isso significa? Qual que é dessa empresa? Tem alguma chance dele continuar sendo o Batman do DCU? E assim, ó, se o Ben Affleck não poder continuar como Batman, quem que vai ser o Batman do DCU? Robert Pattinson? O Michael Keaton? Ou eles vão fazer um novo casting em cima do Batman Ben Affleck? Olha, vamos comentar bastante sobre todas essas possibilidades aqui. E além disso, tem essa notícia do filme do Superman, de que o filme do Homem de Aço 2 encontrou sua kryptonita e que agora tá muito mais difícil do filme sair. Só que assim, ó, eu não sei, eu achei esse artigo aqui muito exagerado. E a gente vai comentar bastante sobre ele. E além disso, tem a questão do James Gunn, porque o James Gunn falou sobre o futuro do universo DC e de quando que ele vai mostrar o planejamento dele pro pessoal da Warner. E a gente vai explicar tudo isso aqui. E pessoal, só antes de começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. Beleza, aqui ó, vamos começar com a notícia envolvendo o Ben Affleck e essa nova empresa que ele criou. Essa informação saiu no final da noite de domingo e foi publicada em diversos sites da internet, como o New York Times, Variety e entre outros. Então assim, ó, tá 100% confirmado que o Ben Affleck vai fazer essa empresa e ele não tá fazendo essa empresa sozinho. Na verdade, o Matt Damon tá com ele. E a ideia deles é tão séria que eles conseguiram um investimento de 100 milhões de dólares de uma empresa parceira. Então assim, ó, essa nova empresa que o Ben Affleck tá se propondo a fazer é para ser uma empresa disruptiva dentro de Hollywood. E essa empresa de produção de filmes tem até uma ideia bastante ousada, que é dividir os seus lucros com as pessoas envolvidas no filme. E além disso, nesse release fica muito claro o quanto que essa empresa ela é o projeto de coração da vida do Ben Affleck. Porque ele fala aqui da questão que a empresa dele vai dar total liberdade criativa para as pessoas envolvidas nos filmes que eles vão produzir. Então meio que parece que esse projeto da Artist Equity é uma espécie de grito de independência do Ben Affleck juntamente com o Matt Damon. Porque o Ben Affleck, a gente sabe o que ele passou ali dentro da Warner. Teve o negócio do filme do Batman que ele tava super empolgado de conseguir fazer, e aí a Warner mudou completamente, eventualmente o projeto saiu dele, isso acabou sendo muito frustrante para ele, mas também teve um outro filme que ele queria fazer e que teve muitas complicações para ele também. Então para ele, esse projeto pessoal é muito importante. E o mais interessante é que ele não quer que nenhum outro artista que trabalhe para a empresa dele passe pelo que ele passou. Porque ele diz aqui que ele quer ajudar criadores a entregar a visão dele. Essa empresa de produção, a Artist Equity, claro, ela vai ter que trabalhar com os grandes estúdios. Amazon, Warner, Sony, ela vai ter que trabalhar porque são essas empresas que têm o dinheiro. Mas ficou muito claro qual que é a visão do Ben Affleck e do Matt Damon. Eles querem total independência para fazer os seus filmes. E no ano que vem mesmo já vai ter um filme dirigido pelo Ben Affleck e estrelado pelo Matt Damon. Então assim, ó, o Ben Affleck vai estar ocupado até o lançamento desse filme. Ah, Gabriel, mas o que tem a ver ele tá com uma produtora e não poder ser o Batman? É que assim, gente, tem tudo a ver. Pelo modelo de negócio da Warner e pelo modelo de negócio dessa empresa do Ben Affleck. Eles querem fazer com que todo mundo que participou dos filmes que eles produzirem ganhe uma certa parte do lucro envolvido no filme. E eles falaram que esse é um modelo de negócio que existia lá nos anos 90, nos anos 80, que era algo muito comum dos próprios atores ganharem uma parcela da bilheteria envolvida com o filme. E se a gente se lembrar um pouco do próprio Batman, isso já aconteceu antes. O Jack Nicholson, quando foi o Coringa lá no Batman de 89, ele topou fazer o filme se ele ganhasse uma parcela da bilheteria. E isso daí era uma coisa que os estúdios, na época, topavam em fazer. Mas que à medida que o tempo foi passando, isso começou a virar uma prática ultrapassada dos estúdios. E os estúdios começaram a querer fazer contratos exclusivos com os atores. Pode até ver, o Robert Pattinson, ele tem contrato exclusivo com a Warner. Mas o Robert Pattinson, que ele ganhou no The Batman, foi o que ele ganhou. Ele não tem participação nos lucros dos filmes. E esse é um método que os grandes estúdios de Hollywood adotam atualmente. É uma prática que foi deixada de lado. E dentro da Warner hoje, para você ser um super-herói dentro da empresa, você tem que ter um contrato com a Warner. E esse contrato não visa lucros de bilheteria. Então, por uma questão moral,
dificilmente o Ben Affleck iria assinar um contrato nesses moldes com a própria Warner, porque a empresa dele tá querendo ser disruptiva com esse tipo de contrato. Não faz sentido ele voltar a ser o Batman nesse ponto. A única forma de talvez manter o Batman Ben Affleck dentro do DCU é se a Warner mudasse um pouco como que eles fazem contrato com os seus atores. O que eu acho muito improvável, dada a situação financeira da Warner hoje. Então eu acho assim, ó, quase impossível o Ben Affleck aceitar qualquer tipo de contrato que não esteja nesse formato. Agora, também existe uma segunda possibilidade, que é a da Warner contratar a empresa do Ben Affleck para fazer filmes do Batman. E bem, isso é uma possibilidade. Só que, de novo, essa empresa, ela tá falando que ela vai distribuir parte dos lucros com as pessoas envolvidas nos filmes. E aí, a Warner quer dividir parte dos lucros com as pessoas envolvidas nos filmes? Assim, ó, se me perguntassem, é óbvio que eu acho que ela tem que dividir. Porque o diretor, o cameraman, o cara da maquiagem, todas essas pessoas deveriam ganhar um pouco mais, tá ligado? Porque o ponto dessa empresa do Matt Damon com o Ben Affleck não é só o ator principal que vai ganhar o lucro, é todo mundo envolvido na produção. E eu acho, assim, ó, essa iniciativa do Ben Affleck e do Matt Damon super legal. E eu não sei se um estúdio, na hora de querer fazer um filme de super-herói, iria topar esse modelo aí. Ainda mais porque a gente tá vendo os filmes de super-herói atualmente, e até filmes como Wakanda Forever, eles não estão tendo as mesmas bilheterias de 2, 3 anos atrás. Então eu imagino que fazer um contrato com essa empresa do Ben Affleck iria diminuir as margens de lucro de um filme, né, de super-herói. E considerando que o filme de super-herói é o ganha-pão de várias empresas aí, Sony, Warner e Disney, eu não sei se eles iriam topar esse formato para filme de super-herói. Para um filme independente, um filme menor, talvez. Para um filme grande de 200 milhões de dólares, aí eu acho que não. E além disso, nesse artigo do New York Times, diz que o Matt Damon e o Ben Affleck vão trabalhar de forma exclusiva para essa empresa. Então, tudo isso me leva a crer que ele não vai continuar sendo Batman. Principalmente no que diz respeito a um filme solo do Batman. Eu acho que isso está completamente fora de cogitação nesse momento. Talvez ele até possa aparecer em cameos, como ele pode aparecer no filme do Aquaman. Os cameos é um contrato um pouco mais simples e não longo prazo. Aí talvez ele até participe. Mas será que a Warner quer que ele participe assim? Será que o James Gunn não vai querer um Batman pro DCU a médio e longo prazo? Caso ele queira fazer um filme solo do Batman, ele poderia contar com o Ben Affleck? Não sei, acho que não. Eu já falei aqui, eu gostaria que ele continuasse como Batman do DCU. Mas agora, olha, eu acho que ficou bem difícil disso continuar acontecendo. Mas toda essa minha análise parte do pressuposto que o Ben Affleck não iria querer assinar um contrato com a Warner exclusivo porque a sua empresa está querendo fazer uma outra coisa. Se ele pessoalmente entender que não tem problema nenhum ele assinar um contrato com a Warner, sendo que a empresa dele está querendo fazer uma outra coisa, aí pode acontecer dele continuar sendo o Batman do DCU. Principalmente se a Warner quiser que ele continue. Ah, Gabriel, mas tá muito confuso, ele gravou aquelas cenas pro Aquaman. Então, gente, ele gravou aquelas cenas do Aquaman em julho. Não tinha nem James Gunn. O Henry Cavill não tinha nem gravado pro Adão Negro. Então, assim, ele pode até ter gravado aquelas cenas e nem aparecer depois. Ou ele continua, ou eles gravaram para ter um plano de backup caso não continuasse o Michael Keaton. Ou eles gravaram porque no teste de audiência alguém falou que estava muito confuso com o Michael Keaton e eles tinham que ter um plano B para ter o Ben Affleck ali caso eles precisassem ter. Ou o filme vai acontecer ao mesmo tempo durante o filme do Flash, enquanto que o Ben Affleck fica mudando de corpo com o Michael Keaton. Não sei, tá ligado? Não dá pra saber ainda porque a gente não viu o filme. Ah, Gabriel, mas então como é que fica a situação do Batman no DCU? Então, assim, ó, se o Ben Affleck realmente sair, o que eu acho que nesse momento é muito, muito provável, isso deixaria a Warner com 3 possibilidades. A primeira possibilidade é o Michael Keaton continuar sendo o Batman pós-DCU. A segunda possibilidade é colocar o Batman Robert Pattinson no DCU. E a terceira possibilidade é fazer um recasting do Batman Ben Affleck. E assim, ó, o Batman Robert Pattinson é até uma ideia que eu vejo que com os fãs é uma ideia que o pessoal gosta. Eu mesmo não seria contra o Batman Robert Pattinson no DCU. Mas eu acho que é completamente impossível disso acontecer. Porque o dono do universo The Batman é o Matt Reeves. Ele concordou lá atrás em fazer o universo The Batman
porque a Warner deu as condições de total independência para ele fazer o que ele quiser. E aí saiu o primeiro The Batman, deu lucro para a Warner, e a Warner permitiu ele fazer o The Batman 2. Permitiu fazer a série do Pinguim e todo esse universo aí. Então, assim, acho impossível o Robert Pattinson ser o Batman do DCU. Para mim, ele vai continuar sendo o Batman do universo Matt Reeves. A outra possibilidade é essa daí do Michael Keaton, porque a gente sabe que no final do filme do Flash, o Michael Keaton vai ser o Batman do DCU. E essa daqui seria a escolha mais óbvia da Warner. O Michael Keaton já tem um contrato ali com a Warner, o filme do Flash vai estabelecer isso no final dele, é só seguir com o plano. O problema do Batman Michael Keaton é que boa parte dos fãs não querem que ele seja o Batman do DCU. E assim, ó, eu acho que é 90%. Todo comentário que eu vejo envolvendo o DCU é o pessoal querendo ou Ben Affleck ou Robert Pattinson. A grande maioria não quer Michael Keaton. Então essa é a escolha que a Warner poderia fazer, só que também é a escolha que os fãs não querem. Então é exatamente por isso que eu não sei se vai ser realmente essa. E a terceira opção seria fazer um recasting do Ben Affleck. E essa daqui é a minha escolha. Porque eu pessoalmente queria que o Ben Affleck continuasse no DCU. O Henry Cavill é o Superman. A Gal Gadot é a Mulher Maravilha. O Ben Affleck seria o Batman. Essa é a trindade do DCU. Mas beleza, o Ben Affleck não pode, tranquilo, faz um recasting. Teria que ser um Batman experiente, assim como ele é, e um ator com a idade parecida com Ben Affleck. E aí, com isso, surgem aqueles castings que os fãs sempre pediram, que é o Jon Hamm, lá da série Mad Men, e o Josh Brolin, né, que foi o Thanos no MCU. Esses são dois atores com o mesmo perfil do Batman Ben Affleck. Se a Warner escolhesse um deles, eu acho que os fãs iriam gostar. Seria uma substituição sem muitos traumas, digamos assim. Só que isso daí é um fancasting. E a verdade é que a empresa nunca faz esses fancastings aí. Mas eu realmente consigo ver o Josh Brolin, ou mesmo o Jon Hamm, porque se vocês olharem pra eles, eles são muito parecidos com o Batman do Alex Ross. E o Batman do Alex Ross é o que eu acho que o pessoal um dia sonha em ver dentro do DCU. São dois castings que eu gostaria, só que eu não acho que vai acontecer isso. E assim, ó, falando bem a verdade, eu queria que fosse um ator que quisesse ser o Batman. Porque uma vez eu falei aqui, o Ben Affleck, ele tem que ser feliz. Não importa onde que ele tá. Se o que mais vai trazer felicidade pra ele hoje é produzir filmes e ele ser diretor na empresa que ele criou, ótimo, é isso que ele tem que fazer. Não é porque eu, um fã aleatório do Batman, quer que ele continue sendo Batman, que ele deveria se prender a isso e ser menos feliz com isso. Não, eu quero que ele seja totalmente feliz e eu quero que ele faça os filmes dele porque é isso que ele quer fazer. Mas se a Warner decidir fazer um recasting do Ben Affleck, eu quero que eles encontrem uma pessoa que queira de fato ser o Batman e que seja feliz com essa escolha e que esteja disponível para ser o Batman. Digamos assim, o Josh Brolin. Mas o Josh Brolin quer fazer, ele tá disposto a ser o Batman em cameos, em filmes da Liga da Justiça, em um filme solo do Batman do DCU, ou um filme da Trindade, ou um filme com o Superman. É isso que eles têm que perguntar de fato. Porque ele tem que estar disponível. O Batman do DCU tem que estar tão presente quanto o Superman do DCU. Essa é verdade. E seja lá quem eles forem escolher, tem que ser um cara presente que queira fazer, que esteja ávido a fazer, e que esteja disponível e seja feliz com isso. Tem que ser alguém que se encaixe com o perfil do Ben Affleck, mas que, acima de tudo, realmente queira ser o Batman. Isso daí, pra mim, seria o mais importante. E beleza, chega de Batman, agora vamos falar sobre o outro assunto, que é a questão do Superman. Porque saiu nesse final de semana esse artigo dizendo que o filme do Superman encontrou uma espécie de kryptonita no meio do caminho e que nesse momento eles estão com dificuldade de encontrar um roteirista e um diretor. E que até mesmo o Henry Cavill não tá confirmado no filme. E assim, ó, eu achei esse artigo um pouco tempestuoso demais. Porque tudo que eles falaram no artigo, a gente já sabia. Não tem uma nova kryptonita no caminho do Superman. Sempre teve. A questão que o Henry Cavill não tem um contrato novo com a Warner, a gente já sabia. Porque ele falou no vídeo lá do Instagram que ele ia voltar para fazer cameos. Esse era o contrato que a gente sabia que tinha. O cameo no filme do Adão Negro e a participação no filme do Flash. Depois disso, a Warner iria ver. Claro que o Henry Cavill foi um pouco irresponsável fazendo um vídeo dizendo que ele voltou, sendo que ele não tem um contrato de longo prazo com a Warner. Ok, foi um pouco exagerado ali o que ele falou. E o roteirista e o diretor, me parece óbvio que não tem ninguém escolhido ainda. O James Gunn chegou ontem.
Eu duvido que eles vão escolher um novo diretor pro filme do Homem de Aço 2 sem o James Gunn dar o aval dele. Ele é o presidente da DC. E aqui eu vou misturar o que eu tô falando com outro assunto que eu queria falar, porque no Twitter o James Gunn falou que ele só vai mostrar o seu projeto de DC daqui a 2 meses para Warner. Ou seja, só em janeiro que os executivos da Warner vão saber o que o James Gunn tá planejando. Não faz absolutamente nenhum sentido nesse momento a Warner se movimentar para definir roteirista e diretor do filme do Homem de Aço. Não faz. Então, senhor, não é que o filme do Superman encontrou uma criptonita agora. O Zaslav não quer fazer o filme do Superman. Não, ele quer fazer. O Henry Cavill quer fazer. Existe uma pré-vontade da Warner de contar com o Henry Cavill. O Henry Cavill quer voltar. Ele já falou até abertamente no Instagram dele. Só que, infelizmente, essas coisas não caminham assim tão rapidamente. Então eu imagino que esse filme, embora esteja em pré-produção, ele não vai avançar para produção enquanto que o James Gunn não entregar o seu relatório de universo DC para o Zaslav. E isso vai acontecer em janeiro. Então antes disso, ninguém deve ter um novo contrato com a Warner e nenhum filme vai sair, nenhum filme vai ser anunciado. E se algum insider falar que está anunciado, provavelmente está errado. Porque o James Gunn falou que ninguém além dele e do Peter Safran sabe sobre o que está acontecendo nesse planejamento dele. Então assim, ó, não é que esse artigo está mentindo, mas ele tá um pouco exagerado para parecer que é bagunça, sendo que não tem bagunça, o pessoal tá realmente esperando as definições para poder avançar com que as coisas andem. O pessoal que quer fazer o Homem de Aço 2 deve estar produzindo filme, mas deve estar encontrando a barreira de que o pessoal da própria Warner quer esperar para ver o que o James Gunn vai fazer. O que é natural e é o que a gente vem falando há anos. Deixa que o presidente da DC defina. E se o presidente da DC ainda não teve nem seu plano aprovado pelo Zaslav, nada vai acontecer. Ficou muito claro isso no depoimento do James Gunn. Gabriel, você não tá preocupado que não vai ter filme de Superman agora? Olha, gente, sinceramente, não tô preocupado. E justamente por causa do Zaslav. Assim, ó, o Zaslav já fez muitas coisas que eu não concordo. Mas em relação ao Superman, eu concordo 100% com ele. A Warner não faz um filme do Superman há 10 anos. Tem que fazer. E ele tá com essa mentalidade. Tem que fazer. Então, eu imagino que quando ele vê a apresentação do James Gunn lá em janeiro, o primeiro ponto de conversa entre eles vai ser a questão do filme do Superman. E se não tiver no planejamento do James Gunn, o Zaslav vai botar. Porque não há hipótese dele não querer fazer um filme do Superman. Porque ele entende que o Superman é uma das franquias que vai dar dinheiro pra ele. Então, assim, ó, não tô preocupado mesmo que não vai ter filme do Superman. Vai ter. E vai ter dentro do DCU. Mas o Adão Negro flopou. Não vai fazer nenhuma diferença. Gabriel, mas o James Gunn pode querer fazer um filme do Superman sem o Henry Cavill, um novo ator. Ok. Aí pode realmente acontecer. Eu acho bem difícil que não seja o Henry Cavill, porque a gente viu o Adão Negro e a reação extremamente positiva da volta do Superman. Se aquilo dali foi um teste, o Superman Henry Cavill passou. E é por isso que eu acho que ele tem muitas e muitas chances de assinar esse contrato exclusivo com a Warner, para ele ser o Superman. Pô, ele até abriu mão do contrato da Netflix, talvez para poder se posicionar melhor com um contrato do Superman. Com certeza, numa sequência de negociação, Henry Cavill é o primeiro. Mas é exatamente por isso que o Ben Affleck tinha que ficar, pra ficar Gal Gadot, Henry Cavill e Ben Affleck. Assim, ó, é justamente por isso que eu também concordo que o Ben Affleck tinha que continuar, por causa da trindade. Pra mim, a trindade desse universo é Gal Gadot, Henry Cavill e Ben Affleck. Mas assim, ó, no início do ano eu tinha uma preocupação, que era ter um Superman no DCU. Essa era a minha preocupação, porque em um determinado momento ficou muito claro que eles não queriam ter Superman no DCU. E agora eu não tenho essa preocupação. Eu tenho total convicção que um Superman vai ter no DCU. É o Henry Cavill? É um outro ator? Não sei. Obviamente, prefiro o Henry Cavill e o Ben Affleck pela situação atual do universo DC. Mas, nesse momento, realmente seria um pouco ingênuo dizer que eles estão 100% confirmados. Eles não estão 100% confirmados. E existe sim a possibilidade deles serem substituídos por outros atores. Mas realmente a gente só deve ter essa definição a partir de janeiro do ano que vem. Antes disso, muito improvável que isso aconteça. Mas enfim, gente, essas são as novidades de DC e Warner de hoje. Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acham sobre a situação do Ben Affleck e do Superman. E no mais, é isso daí. Muito obrigado e dale DC! E esse foi o vídeo com as novidades da DC. E aí, gostaram ou não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários.
E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!